Deus, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu tinha a impressão que era o pastor João que ia trazer a palavra, estava bem, como diz o ditado, estava bem de boa. Aleluia, Jesus. Mas aqui estamos para fazer, a vontade do Senhor, glória a Deus. Aleluias. Sem perca de tempo, irmãos, então abra aí a sua Bíblia. A gente não vai se estender muito. Aleluias. Livro de Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. Glória a Deus. Bom é nós sentir a presença do Senhor, né? Os louvores já têm falado conosco, né, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus. É um texto bastante extenso, mas eu quero ler ele. Lucas capítulo 19, o verso de número 11. Lucas 19, 11. Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 19, e o verso de número 11 em diante. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, vindo estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todos os que têm, dar-se-lhes-á. Mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Amém? Pode se assentar adorando e exaltando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu meditei um pouquinho nesse texto, não em especial, eu não quero assim me ater a todo o significado dessa parábola, né? Porque tem algumas perguntas, né, a respeito dessa parábola. Quem que é o Senhor da terra? Quem que são os servos? O que acontecerá quando o Senhor retornar? Quando que vai haver a prestação de contas? Qual que vai ser a recompensa? O que significa essa autoridade sobre a cidade? O que nós entendemos com alegria de toda essa parábola? Eu não quis me ater a isso, mas eu quis me ater, irmãos, quando falava aqui no verso de número
13 em diante, que diz assim, chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu volte. Quando esse senhor, ele começa a falar dessa negociação, desse trabalho, irmãos, e justamente hoje, um pouco antes que eu estava de vir para cá, eu estava vendo a história, eu não sei se alguns acompanharam, mas se você não acompanhou, eu te convido, irmãos, a ver a história de uma jovem de aproximadamente, acho que ela faleceu com 14 anos, e ela aceitou o Senhor Jesus Cristo em torno de 8, 9 anos de idade, uma jovem por nome de Andressa. E eu estava vendo a história dessa menina. Ela, foi criada num lar católico, mas numa determinada época da sua vida, a partir mais ou menos, eu acredito, se não me falha a memória, no documentário, ela tinha 8 anos de idade. Ela foi num culto de oração, e nesse culto de oração ela entregou, ainda muito jovem, ela entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Mas entregou, irmãos, de verdade, com 8 anos. O pastor Osmar está falando aí das crianças louvando. E eu tenho sentido que Deus tem manifestado o seu poder, a sua glória, tem mostrado, irmãos, tem se revelado às crianças. E eu acredito que por causa da pureza do coração dessas crianças. E essa menina, ela se entregou, essa adolescente, ela se entregou ao Senhor Jesus Cristo com 8 anos de idade. E essa menina, irmãos, ela se entregou de verdade ao Senhor. Irmãos, eu fico imaginando 8 anos de idade, com desejo de verdade de orar, de buscar a presença do Senhor, e mais do que isso. Quando ela chegou até a mãe e disse que se converteu, a mãe falou assim, não pode uma coisa dessa. E aos 11 anos ela desceu as águas com a autorização da mãe, porque a mãe viu a mudança na vida dessa adolescente. E ela começou, irmãos, a querer ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Na primeira semana, irmãos, ela reúne ali um grupo de crianças, aproximadamente 10 crianças, e na segunda semana já passa para 20, 40, sei dizer que dos 8 anos aos 14, ela desceu as águas, ganhas por essa menina, mais de 100 almas aceitaram o Senhor e desceram as águas. E ela percorreu, irmãos, alguns países, como ela do Rio Grande do Sul, ela percorreu alguns países como Uruguai, como Paraguai, como Argentina. Ela foi para alguns estados brasileiros e ela tinha um desejo ardente, era notório o desejo ardente da vida desta adolescente. E ela dizia assim, eu não posso. Imagina, ela converteu com 8 anos de idade e ela fala assim, eu me arrependo, por que eu não vim antes para Jesus Cristo? Porque o meu desejo é ganhar quantas almas eu puder. Ao ponto dela pegar o dinheiro da sua caderneta de poupança, limpar todinha a sua caderneta de poupança, e irmãos, ir fazer um trabalho com os jovens. Ela pagou para que os jovens fossem a um retiro espiritual, ela limpou. E o pai dela falou assim, mas minha filha, esse dinheiro é para que você fizesse a tua festa de 15 anos de idade. Ela falou assim, pai, não interessa a festa de 15 anos. Festa de 15 anos de idade é lá no céu com Jesus Cristo. E ela continuou, irmãos, ganhando as almas para o Senhor Jesus, trabalhando no reino do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Para você ter uma ideia, pastor Osmar, ela tinha um programa que ela participava, um programa de rádio. Por esse programa de rádio, ela dava ensinamento bíblico para as adolescentes, contava história bíblica. Fazia muita coisa, e ela dizia assim, e eu vou fazer o que eu puder fazer, enquanto a gente tem fôlego de vida, que Deus dá para a gente, nós devemos aproveitar esse tempo de fôlego de vida, e proclamar que Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, e Ele leva para o céu as pessoas que servem a Ele. E essa foi a sua missão. Aos 14 anos de idade, indo para a chácara, juntamente com seu pai e mais umas 3 pessoas,
um caminhão bate de frente com o carro que ela estava e ela parte para a eternidade. E ela dizia assim: pai, mãe, eu tenho pressa. Eu tenho pressa de falar de Jesus Cristo. Eu tenho pressa de falar do amor do Senhor Jesus. Eu tenho pressa de ganhar. E ela ganhou mais. Ela pregando a palavra do Senhor, veio até ao Senhor Jesus. Mais de 100 almas batizaram. Então, irmãos, isso ficou muito forte no meu coração, né? E se for para mim dar um tema nesta noite, seria chamado para servir ao Senhor. Eu e você, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesta terra. A Bíblia diz que nós somos a coroa da glória de Deus. E que eu e você, nós temos uma missão na face da terra. Quando o Senhor Jesus, ele chama, no capítulo de número 10 de Mateus, se não me falha a memória, quando ele chama os discípulos 12, quando o Senhor Jesus, ele chama, ele faz o chamamento dos discípulos, irmãos, ele chama e ele já revela qual seria a missão desses homens. O Senhor Jesus diz assim: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O Senhor, irmãos, ele faz o chamamento, né? E ele já revela qual será a missão desses apóstolos. E a missão é de servir. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo nos lugares, nas igrejas, que é muito de receber, mas não. A Bíblia vai dizer, aleluias, que o próprio Senhor Jesus, ele fala assim: eu não fui chamado para ser servido, mas eu fui chamado para servir e dar a minha vida por amor de muitos. Então eu e você, irmãos, nós fomos chamados para servir. E o verso de número 13 diz a palavra do Senhor: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai, ou seja, trabalhai até que eu volte. Qual que é a minha função e a tua na face da terra? Negociar, trabalhar, até que o Senhor volte. Chamados para servir. Primeira coisa que eu preciso entender nesse chamado para servir é que Cristo, irmãos, é o nosso exemplo no serviço. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, se você quiser acompanhar comigo, Evangelho de João, capítulo de número 13, que diz assim, eu vou ler na linguagem dos dias de hoje, Evangelho de João, capítulo de número 13, e do verso de número 1 até o verso de número 17. Aleluias. Eu vou ler na NTLH, que diz assim: Jesus lava o pé dos discípulos. Então, irmãos, nós somos chamados para servir. Se eu sou chamada para servir, eu tenho que ter um exemplo de como que é servir. Às vezes as pessoas me perguntam assim: mas irmã, eu aceitei Jesus Cristo agora, eu oro, eu jejuo, e agora, o que é que eu faço? Eu preciso entender que Cristo é o meu maior exemplo nesse serviço de servir. João 13, 1, 7. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. Verso 2. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que o tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou nesse dia, um pouco antes do Senhor partir. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão,
Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa somente lavar os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, menos um. Jesus sabia quem era o traidor, pois foi por isso que disse todo menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu, Jesus, escute bem, igreja, pois eu, Jesus, dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes, bem-aventurados, se vocês praticarem. Irmã, quem que é o exemplo então para mim? Já que eu sou chamada para servir, quem é o exemplo? Cristo. Cristo. Aqui Cristo no capítulo de número 13 está, irmãos, mostrando que ele mesmo sendo o Senhor, um mestre de Israel, ele deu exemplo de humildade. Mostrando que, embora ele fosse mestre e Senhor, ele tinha humildade suficiente, porque era um costume da época de que o serviçal, o empregado, o menor da casa, viesse lavar os pés de quem chegasse. Jesus, irmão, se fez agora de servo. E ele vem e lava os pés para dar o exemplo. Exemplo de humildade. Se eu sou chamada para servir, Cristo é o meu maior exemplo nesse serviço. A nossa posição certa no serviço. Vamos lá para Salmo 123. Salmo de número 123. Salmo 123. Aleluias. E o verso de número 2. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor, nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Qual que é a nossa posição certa nesse serviço? Nossa posição, irmãos, a Bíblia diz que nós somos, irmã Neuza, nós somos mordomos do Senhor. Você já viu um mordomo, irmãos? Eu já tive o prazer de ver. Meu pai, por um pouquinho de tempo, ele servia a refeição dos seus patrões, como mordomo. Não era assim, pastor João? Tinha que ter dedicação, tinha que ter a roupa certa, tinha que fazer o mais perfeito possível, não era assim? Servir o prato por um lado, tirar por outro lado, né? Nunca passar na frente, tinha todo, irmãos, tinha todo um ritual. E tinha que fazer, ele tinha que se preparar. Não era assim? O senhor podia ir com a roupa que o senhor estava? Ele tinha o jaleco próprio como mordomo. Então, irmãos, nós somos chamados para servir. Cristo é o nosso maior exemplo e a nossa posição certa. Nós temos uma posição certa para servir ao Senhor. Nós somos um serviçal do Senhor. Nós fazemos aquilo que o nosso Senhor pede. Irmã, eu posso fazer aquilo que eu quiser? Não.
Você não pode fazer o que você quiser. Há regras. Irmã, e qual é a regra? Qual é a bússola do cristão? Qual é a regra máxima de nós cristãos? Tudo que nós fizermos, irmãos, tem que estar enquadrado pela palavra de Deus. Se não estiver enquadrado na palavra de Deus, não é de Deus. Alguns dias atrás eu ouvi um vídeo, eu até mostrei, eu achei tão... Eu tirei, irmãos, eu gravei o vídeo e guardei. Talvez o Facebook corta quando a gente fala coisa assim. Eu mostrei para o pastor Osmar. Eu mostrei, vamos dizer assim, um casal de duas mulheres, não sei se dá para chamar isso, e uma dizendo para a outra assim: eu, como esposa de pastora, eu faço isso. Duas mulheres. Eu, como esposa de pastora, eu faço assim. Eu, como esposa de pastora, eu faço assim. Está enquadrada com a palavra de Deus? Irmãos, a nossa posição tem que estar certa. Ah, mas está fazendo a obra de Deus. Sim, está fazendo. Nós temos uma posição certa na obra do Senhor, nossa posição certa no serviço do Senhor. O que disse aqui? Como escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós fazemos como? Nós temos uma posição certa dentro da casa do Senhor. Alguns chamados para pregar, alguns chamados para cantar, para adorar, levitas da casa do Senhor. Mas todos temos uma posição dentro da casa do Senhor. Irmã, mas eu não prego, eu não canto. Sim, mas Deus te deu uma posição. E você, quando é chamado pelo Senhor, Ele se encarrega de dizer qual é o teu chamado. Dorcas, tudo que ela tinha era uma agulha e uma linha. E ela foi uma das discípulas tão amada, que as mulheres falaram assim: olha aqui, nós trouxemos você, Pedro, para você orar por essa mulher, Dorcas, para que ela ressuscite. Porque ela é muito importante na obra do Senhor. Mas era uma simples costureira. Sim, era uma simples costureira, mas estava na posição que Deus colocou ela para fazer aquilo que Deus pediu para ela fazer. Muitas serão simples donas de casa, muitas serão mães. Ah, mas uma mãe, o que uma mãe tem de tão importante para fazer na obra do Senhor? Irmãos, eu creio que é uma das coisas mais importantes que tem. Porque uma mãe, ela tem o domínio ali dentro da sua casa. O homem, ele é o cabeça dessa casa, mas a mulher é a guardiã desse lar. Ela é que vai criar esses filhos. Para que tem um tanto de homem, irmãos? Muita fala assim: ah, mas esse filho está parecendo com o pai, com o avô que foi violento. Mas quem é a mãe que está criando esse filho? Para que esse filho não seja um filho violento. Está na palma das nossas mãos, das mães, criar os seus filhos em sujeição à palavra de Deus. Aleluias. Chamados para servir, nossa posição certa no serviço. Qual é o lema no nosso serviço? Romanos, capítulo de número 12, o verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, nosso lema no serviço, Romanos, capítulo de número 12, e o verso de número 11. Trabalhem. Qual é o lema nesse serviço? Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas
casa. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação de todos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Irmãos, só de ler isso aqui já é uma pregação para mim e para você. Só de ler isso aqui é uma pregação para mim e para você. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Aceite fazer coisas pequenas. Você acha, irmãos, que quem é importante no reino do Senhor, é claro que há uma lei, uma hierarquia na igreja, pastor, presbítero, missionário, a gente respeita o cargo dos irmãos, né? Tem essa lei, mas nada de errado se pedir para alguém varrer a igreja. Nada de errado se pedir para alguém, de repente o pastor não pode ir lá buscar o irmão, mas você vai lá buscar. Pegue serviços humildes, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem mal por mal. Às vezes, vamos falar a verdade, que dá vontade. Às vezes até dá uma coceirinha de vontade. Mas a Bíblia diz o quê? Não paguem a ninguém mal com mal, mas procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. E no que depender de vocês. Ah, mas o meu filho não quer ter paz comigo. A minha filha não tem paz comigo. O meu esposo não tem paz comigo. O meu vizinho não quer paz comigo. O meu marido não quer ter paz comigo. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de você, faça o possível para viver em paz. Não se vingue. Não, meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Deixa tudo que Deus, irmãos, Ele resolve. É Ele que resolve. Nós somos chamados para servir. Devemos servir enquanto é dia. Evangelho de João, capítulo 9, o verso de número 4. Senhor Jesus diz assim: andem de dia, porque de dia não tropeça. Servimos ao Senhor enquanto é dia. Essa jovem, com 8 aos 14, serviu ao Senhor enquanto foi dia na vida dela. Serviu ao Senhor, dedicou a sua vida. Irmã, quer dizer que eu vou ter que estar agora só viajando, pregando e falando? Não, irmãos. Servir ao Senhor é aquilo que eu disse. Uma simples dona de casa, cuidando da sua casa, vai estar fazendo a obra do Senhor. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas pensam que é uma perca de tempo vir para a igreja. E não é perca de tempo. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, o que está acontecendo aqui nessa noite? Nessa noite você está sendo santificado pela palavra de Deus. A Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Ah, irmã, ser santa é a saia. Irmão, ser santo é o terno. É claro, é lógico que um cristão sabe muito bem como se comportar. Ele sabe, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando, irmãos, aleluias, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, aquilo que antes era certo para nós, agora o Espírito Santo, ele diz para mim, ele diz para você: aí não é certo, não dá mais para agir dessa forma. Mas o que acontece? Aleluias!
Chamados para servir, devemos servir enquanto é dia. Enquanto a gente tem saúde, irmãos. Enquanto a gente tem saúde. Eu fui no hospital alguns dias atrás, quando eu fui visitar a irmã Hélida, eu passei pelo corredor, irmãos, meu Deus, todos os quartos ocupados. A área que eu fui foi uma área assim de problema respiratório. O lugar que eu fui ali era só pessoa que estavam por causa de problema respiratório. Quase que todas com ajuda de oxigênio para respirar. Você já imaginou, igreja? O Senhor te trouxe nessa noite. Você está respirando sem ajuda nenhuma de um aparelho. Nenhuma. Só isso já é motivo para nós glorificar, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, na noite passada, eu queria comer um doce, né? Sempre tem uma mania de doce. Não é à toa que eu estou desse tamanho. E eu queria achar um doce. Eu tenho mania de comer, mesmo depois da janta, mesmo depois do almoço, eu tenho que ter um docinho, tem que ter um docinho. E eu procurei um docinho, não achei em lugar nenhum. Fui no armário, assim, tinha tudo, menos o docinho. Eu falei, puxa vida, mas não tem um doce. Trabalho o mês inteiro, não tem um doce. Aí, assim, o Espírito fez eu voltar para dentro de mim. Pois é. Lembra lá, anos atrás, que você não tinha nada, muito menos doce dentro do teu armário. E agora você tem tudo aí dentro do teu armário. E eu falei, glória a Deus. Coloquei as mãos assim, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o armário está cheio, Senhor. Tem arroz, tem feijão, tem macarrão, tem óleo, tem leite. À vontade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Isso é uma bênção, irmãos, na nossa vida. Como Deus, Ele nos abençoa. Como nós devemos ser agradecidos ao Senhor. Chamados para servir. Todos devem servir. Marcos, capítulo de número 13, o verso de número 34, diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 13, e o verso de número 34. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir dá ordens, distribui o trabalho. Escute bem, igreja. Distribui. Esse homem, ele foi Jesus. Mas antes dele ir, ele deu ordem. Distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Todos devemos servir ao Senhor. Você acha o quê? Ali o sobrinho da irmã, ele estava aqui louvando o Senhor, parece que não foi nada, mas ele estava fazendo um serviço para o Senhor. E vamos falar a verdade, estava fazendo com excelência. Você vê que glória, irmãos, que maravilha. Estava aqui fazendo um serviço para o Senhor, todos, mesmo menor, mesmo uma criança, mesmo ancião, a Bíblia vai dizer, até os velhos, os idosos, aleluias, eles darão frutos. Aleluia, todos, chamados para servir, todos devem servir ao Senhor. Dentro da igreja todos servimos. Um vai adorar, um vai pregar, um vai costurar, um vai doar dinheiro, outro vai orar. Todos, irmãos, somos chamados para servir ao Senhor. Ninguém é inútil aqui na face da terra. Embora a Bíblia diz que tem servo que é inútil. Mas ele é inútil porque ele quer, porque Deus já distribuiu o talento, Deus já deu o dom. Ele não falou aqui que ele deu? Ele deu o talento para alguns, mas alguns não querem. Chamados para servir, nós devemos servir ao Senhor sem esmorecer. 1 Coríntios, capítulo de número 15. E nós já vamos encerrar. 1 Coríntios, capítulo de número 15. E o último verso diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Ou seja, todo trabalho no Senhor tem uma recompensa. Irmãos, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você, irmãos, às vezes quer agir com amor, Deus tem muito mais amor para dar.
Se você quer abençoar a obra do Senhor, eu quero fazer a maior oferta para a igreja nessa noite. Deus vai te dar muito mais, igreja. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz no reino de Deus tem uma recompensa. Tudo que você faz no reino de Deus tem uma recompensa. Anagasui cantarabachai. Tudo que você faz no reino de Deus tem uma recompensa. Quer saber um segredo para ser rico e prosperar? Seja generoso. E aí você vai saber o quanto Deus vai te abençoar. Quem está pronto para o serviço do Senhor? Quem que está pronto para servir ao Senhor? Seja na área que for, naquilo que Deus te chamar. Irmã, eu só sei lavar roupa. Irmãos, eu conheci gente que só lavou roupa de missionário e alcançou o galardão. A Bíblia diz que as mulheres serviam com suas fazendas, ou seja, a sua riqueza, elas serviam o ministério de Jesus Cristo. Maria, as outras mulheres, Susana, todas elas serviam ao Senhor com as suas rendas e com as suas fazendas. Elas faziam de tudo para agradar ao Senhor. Elas faziam de tudo para que o reino crescesse. Aleluias. Isaías capítulo de número 6 e o verso de número 8. Uma palavra bem conhecida de todos nós, né? Glórias a Deus. Aleluias. Isaías capítulo 6 e o verso 8 para nós encerrar. Em seguida ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim.